Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei exatamente o horário que você estará assistindo a este vídeo, mas eu tenho a certeza que esta mensagem vai edificar a sua alma. Eu quero aqui na direção de Deus estar compartilhando contigo uma reflexão ou até uma direção da parte de Deus para a sua vida. Deus ministrou ao meu coração o livro de Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim, o título: A iniquidade de Judá e seu castigo pelas mãos dos caldeus, a intercessão do profeta. Aí o versículo 1 diz assim, o peso que viu o profeta Abacuque. Versículo 2, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás, gritarei violência, e não salvarás. Versículo 3, por que razão me fazes ver a iniquidade, e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, há também quem suscite a contenda e o litígio. Versículo 4. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Versículo 5. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não credes, quando vos for contada. Amém? Esta é a mensagem que Deus ele ministrou ao meu coração. Aqui o profeta Abacuque, ele faz algumas perguntas ao Senhor. Ele pergunta a Deus, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Nós entendemos que o profeta Abacuque era um homem de Deus, como muitos outros homens que tiveram seu nome escrito na Bíblia Sagrada. O profeta Abacuque, ele foi um intercessor do povo de Deus. O profeta Abacuque, ele foi um homem inconformado com os ocorridos com o povo de Deus. Nos nossos dias, nós temos que contemplar a obra de Deus e interceder pelas necessidades espirituais, ou seja, pelo socorro do Senhor. Nós não podemos nos conformar da mesma forma que o profeta Abacuque não se conformou em estar vendo todas aquelas coisas. A Bíblia diz aqui que ele fala, gritarei violências e não salvarás, clamarei eu e tu não escutarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Aí o versículo 4 diz assim, por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. O ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. E aqui eu quero entrar na mensagem. Nós estamos vivenciando um tempo de calamidade mundial. Nós estamos vivendo uma época que a humanidade está desesperada, a humanidade está sem direção. Aí eu te pergunto, por que será que está acontecendo tudo isso? Será que Deus ele tem se agradado da forma que o ser humano tem vivido na face da terra? A Bíblia Sagrada diz que todos os dias Deus descia para conversar com Adão, para ter um diálogo com Adão. Certamente Deus ele se agradava da vida de Adão, mas chega um tempo da vida de Adão que Adão peca. E quando Adão passa a pecar, é como se o próprio Adão estivesse desfazendo
o elo dele com Deus, desfazendo a aliança dele com o Senhor. E nós sabemos que Deus, ele não resiste, ninguém pode resistir a Deus e prevalecer. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Tem alguma possibilidade de Deus ter comunhão com o homem desde quando o homem ele está em comunhão com as trevas? Não tem nenhuma possibilidade. Ou está na luz ou está nas trevas. Aqui nós vamos ver que Abacuque, ele estava clamando, ele estava se desesperando com tudo o que vinha acontecendo. E Deus não respondia a Abacuque. Você sabe por quê? Porque nem sempre, irmão, nem sempre, irmã, quando você orar, Deus ele vai responder conforme a sua vontade. Tem oração minha e sua que às vezes é equivocada. Nós temos que saber qual é a vontade de Deus para aquela circunstância. Eu tenho que saber qual a vontade de Deus. Aí nós vamos agora para o livro de Jeremias, capítulo 14. Olha só o que Deus estava falando para Jeremias. Jeremias, capítulo 14, versículo 11. Disse-me mais o Senhor: não rogues, pois este povo, disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para o bem. Quando jejuares, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecestes holocaustos e oferecestes ofertas, quando jejuares, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela pestes. Está entendendo? Deus ele estava dizendo para o profeta Jeremias que Deus não ia ouvir. Quando ele rogasse pelo povo, Deus não ia ouvir, porque aquele tempo era um tempo de juízo de Deus. Tem um tempo que Deus ele marca para acertar conta com o homem. Nós vamos ver que por várias vezes Deus ele atendeu a necessidade do povo, ele atendeu ao clamor do povo. No livro do Êxodo, nós vamos ver que Deus ele levanta o servo dele Moisés, porque o povo gemia, o povo estava clamando, gemendo a Deus. E aí Deus levanta Moisés para socorrer o povo das mãos de Faraó. Faraó estava oprimindo o povo de Deus. E Deus ele atende a necessidade do povo através de Moisés. Então eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus ele está de bem, quando ele está se agradando com a forma que o povo anda, ele atende a minha e a sua oração. Mas quando ele não está se agradando da forma que o povo está vivendo, ele vem acertar conta, o próprio Deus vem acertar conta. A vontade de Deus é que nós venhamos andar conforme a vontade dele. Jesus não morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia em vão, não. Jesus ele não veio para fazer aquela obra só para se aparecer, não. Aquela obra ali tem que ter feito. Aí o próprio Jesus fala, se porventura o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Deus ele quer se agradar da sua forma de viver e da minha forma de viver. Mas para isso, nós temos que andar conforme a sua vontade. Abacuque, ele foi um homem que ele se esforçou para
agradar a Deus. Ele intercedeu pelo povo de Deus. E Deus virou as costas para a oração de Abacuque, para o clamor de Abacuque. Mas no capítulo 3, nós vamos ver Abacuque mais uma vez orando ao Senhor e falando. Abacuque capítulo 3, versículo 1. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta Abacuque agora está pedindo a Deus misericórdia, porque o profeta Abacuque entendeu que Deus não escutou a oração dele, porque Deus não quis. O problema não estava entre Abacuque e Deus, não. O problema estava entre o povo e Deus. Abacuque era o intercessor, Abacuque era um homem de Deus. Irmão, irmã, o ímpio está desesperado, mas você está em paz. Você está na raiz. A sua fé está no Criador dos céus e da terra. Não se desespere da mesma forma que o mundo se desespera. Porque no Salmos, capítulo 1, nós vamos ver um texto que Deus ele está fazendo uma separação entre o justo e entre o ímpio. Nós vamos ver no versículo 4 do Salmos 1. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então Deus ele sabe o caminho que você está andando, irmão. Ele sabe o caminho que você está andando, irmão. Não se desespere. Eu quero te dar um conselho nesta mensagem aqui. Eu quero que você faça das suas palavras a palavra que Abacuque proferiu. No capítulo 3 do livro de Abacuque, versículo 17, Abacuque diz assim, ó, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada seja arrebatada, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Amém? Então pode faltar tudo na face desta terra, só não falta a presença de Deus na sua vida. Só não se conforme em estar distante de Deus. Pode ter dias sem ir até a igreja, mas você é o templo do Espírito Santo. Entenda qual é a vontade de Deus para os dias de hoje, na sua vida e lá no mundo. O juízo que Deus tem para você é diferente do juízo que Ele tem para o mundo. Deus ele te enxerga diferente do que Ele enxerga o mundo. Não é assim que a Bíblia Sagrada diz no livro de João? Que nós não somos do mundo, e é por isso que o mundo não se alegra. O mundo não gosta do servo de Deus, dos servos de Deus, porque nós não somos do mundo. Se você fosse do mundo, o mundo se alegraria com você. Então, irmão, não é você quem vai socorrer. Você pode até orar, mas Deus ele tem que confirmar a sua oração. Se Deus ele te acalmar o coração, fique em paz, descanse no Senhor, porque o socorro vem dele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e receba esta palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe a você e a toda a sua família.